tudo bem? Nós estamos dando início a mais um podcast, Relatos e Raízes. Onde nós ouviremos relatos e as raízes firmadas na identidade em Cristo através dos nossos convidados. Nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, Gleice, uma mulher cristã, mãe, terapeuta, intercessora, evangelista, cheia de Deus, com vários testemunhos para contar. Gleice, você é um testemunho vivo. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Obrigada a todos. É um prazer e assim, é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Meu nome Gleice Amorim, como fui apresentada aqui, eu tenho 49 anos e eu sou uma improvável, né? Muitas pessoas falam para mim que eu não tenho só a estatura de Davi, mas que algumas coisas aconteceram na minha vida e até o dia de hoje eu estar aqui, e hoje eu consigo entender de uma forma espiritual, por tudo que passei, eu consigo entender de uma forma terapêutica, né? Nós vamos ter esse passeio aqui, né, sobre isso. Então, que o Espírito Santo de Deus realmente possa nos usar e que nós possamos, assim, nesse projeto, nessa entrevista, no dia de hoje, alcançar um número máximo de pessoas e de mulheres que sejam curadas, que elas vejam que realmente há uma saída para todas as coisas quando estamos em Cristo. Ô Gleice, fala um pouquinho pra gente como foi a sua infância. Bem, vamos lá. Eu sou improvável, eu sou aquela criança indesejada. Eu fui gerada no pecado, né? De um relacionamento extraconjugal. E minha mãe passou muita dificuldade, né? Meu pai era artista, compositor de música sertaneja da década de 70, 80. E eu fui gerada. Minha mãe não quis me tirar, né? Inclusive, no dia que eu nasci, o médico, né, do hospital, porque minha mãe era enfermeira, me pediu para minha mãe, falou, olha, você gostaria de dar ela para mim? Minha mãe falou, não, eu posso passar fome, mas a minha pequena eu não dou. E eu nasci com vários probleminhas de saúde. Minha mãe teve alta, eu fiquei, né, e tive problemas de saúde, tive problemas para sair do hospital, mas o mais interessante de tudo isso, Deus já sabia todas as coisas, porque Deus colocou na minha vida uma família de criação, da qual eu tenho até hoje, amo de paixão, não sei viver sem eles, e se não fosse pelo meu pai e pela minha mãe adotiva, eu não sei onde eu estaria hoje, vamos se dizer assim. Como que foi, Gleice, esse encontro da sua mãe biológica com a sua mãe adotiva? Como que aconteceu esse encontro? Bem, a minha mãe, ela precisava ir para os plantões médicos, né? E eu era, naquela época, né, muitas mulheres tomavam contas de criança, Sim, né? cuidadora. Era muito comum. E cada dia eu estava numa casa. E a minha mãe adotiva, imagina uma família bem estabilizada, um pai metalúrgico, trabalhando na montadora, na Mercedes-Benz, ela dona de casa, mãe de 4 filhos homens adultos, e ela sempre pediu para Deus que ela queria uma menina. Ela não tinha filhos? Não, ela tinha 4 homens. Meninos. Menina, adultos, já. Menina. E ela sempre desejou uma menina. E o Senhor, né? E o Senhor biologicamente não deu, mas é o que um dos meus irmãos comenta. Você já tinha sido gerada no coração dela muito antes de você imaginar. Essa história sua e da mãe não é de hoje. Isso vai muito além do que a gente pode imaginar. Então, ela viu a minha mãe. Dia de chuva, ela sempre observava minha mãe indo me levar na casa dessa cuidadora que ficava em frente à casa dela. Eu tinha 6 meses de idade e ela chamou minha mãe um dia, porque eu era maltratada, ficava ao relento, de fralda, não tinha tanto cuidado. E aí ela chamou a minha mãe e ali elas conversaram e ela falou para minha mãe, falou, dá ela para mim? Minha mãe falou, não.
né? Ela falou assim, então deixa eu cuidar dela. Deixa eu cuidar dela para você. E aí elas acertaram lá, né? Até a parte financeira, que nunca foi cobrada. Nunca foi cobrado. E é assim até hoje. Essa minha mãezinha hoje está com aproximadamente 96, 97 anos. Tem Alzheimer, mas inclusive eu fui vê-la semana passada. E foi um presente de Deus na minha vida, porque ali eu tive a introdução do que é uma família, do que é ter irmãos, do que é ter amor, proteção, cuidado, sabe? Aqueles irmãos todos adultos, mas um leva para a escolinha, o outro vai buscar, o outro coloca na perua, o outro leva pro show dos menudos. Nesse intervalo, Lembra? você não se distanciou da sua mãe biológica, né? Pelo contrário, eu ficava durante o dia na casa da minha mãe, Dona Adelaide. Eu ficava na casa dela durante o dia e à noite, minha mãe, depois do plantão, passava para me pegar. E quando ela tinha plantões noturnos, ou às vezes eu dormia, às vezes ela deixava para poder descansar e eu dormia lá. Então a minha vida, a minha infância foi desta forma, muito feliz, muito bacana, até os 4 anos de idade, onde começou algumas coisas que já não foram tão legais. Você gostaria de abrir alguma delas assim? Te incomoda algum tema? Não me incomoda, porque hoje é superado e faz todo sentido também desse momento, do estar aqui, né? O meu pai biológico, ele também tem 3 filhos, né? E ele, com 4 anos de idade, ele me apresentou para a família dele. Sim. Sabe aquele negócio? Vou levar um final de semana e vou apresentar. Foi como se ele colocasse uma bomba dentro da casa dele. Ele pegou uma criança de 4 anos de idade que não tinha vontade absoluta e nenhuma de ir, porque não sabia para onde estava indo, porque nada era falado, e me levou e falou, olha, esses daqui são seus irmãos e aqui é onde eu moro. Então isso me gerou um certo... como um certo impacto. Rotina, isso, foi um certo impacto. Fui muito bem recebida, claro, pelos meus irmãos, né? São 2 irmãos e uma irmã, não tenho contato com eles. Eu tenho vagamente com um deles só, o outro é falecido. E para mim, eu me recordo até hoje, assim, que eu deitava à noite e eu chorava, porque eu queria a minha mãe, a biológica, e eu queria a minha mãe, Adelaide. Minha mãe biológica se chamava Mara, e eu queria a minha mãe Adelaide, porque é aquilo que eu tinha como um ambiente seguro de família. Até aí você não havia tido um contato com Cristo? Não. Nenhuma família era cristã? Nenhuma família era cristã? Não, a minha mãe Adelaide, muito católica, todos são até hoje. Mas eu tive, sim, porque quando acontecia as férias escolares, do lado de casa tinha uma igreja presbiteriana. E a mãe Adelaide me levava para eu ir nessa escolinha, ficar o dia inteiro participando de atividades. Então foi aí o meu primeiro contato com Cristo. Né? Foi onde tinha teatros de fantoches na escolinha sobre cada personagem bíblico, onde era pregado a palavra. Então eu meio que estava toma lá e cá, né? As obrigações de fazer crisma, por exemplo, de fazer primeira catequese, eu não gostava, eu fugia, eu me escondia na casa das minhas amiguinhas, porque eu não queria fazer, mas obedecia, né? Então eu tive o primeiro contato com o lado cristão, Bíblia, palavra, aproximadamente aos 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade. E essa ida para a casa do seu pai biológico, quanto tempo decorreu? Como que foi esse processo, né? Bem, aí ele queria me levar quinzenalmente, né? E quando eu tive 9 anos de idade, as coisas começaram a tomar um certo rumo. Hoje, como terapeuta, eu entendo que o meu pai também tinha um problema psíquico, né?
que depois eu fui entender, fazendo buscas e orando, eu fui entender que também existia uma herança maldita, geracional, tá? Que hoje, com a intercessão, eu consigo entender tudo isso. Mas com 9 anos de idade, eu me recordo, eu morava num quarto e cozinha com a minha mãe biológica, e eu estava sentada na cozinha e o meu pai me tocou, me colocou no colo dele e me tocou. E aquilo me gerou uma certa aversão. Te incomodou. Me incomodou, porque eu percebi que aquele toque não era um toque de amor e carinho e proteção paterna. Uhum. Né? E aquilo me incomodou, e eu lembro como se fosse hoje, eu olhava para minha mãe com um olhar de desespero, tipo, mãe, me tira daqui, me salva disso, né? E ela não percebia. Por que que ela não percebia? Porque ela também tinha uma doença chamada codependência e dependência emocional, hoje faz todo sentido para mim, da qual ela não percebia essas coisas. E né? teve um momento que você se abriu, como ela falou para ela? Quando foi isso? Eu já era praticamente uma adolescente, né? Porque eu guardei muita coisa para mim. O mundo foi me ensinando muita coisa, né? Eu vivi muito tempo no mundo e eu era vida louca mesmo, né? Então, eu vivi muita coisa que hoje faz todo sentido. Quando eu falo de terapia, hoje faz todo sentido a capacitação no espírito e como que eu posso dizer? A cura, né? A libertação. Hoje faz todo sentido para mim as áreas que eu atuo. O porquê? Porque existem pessoas, Lilian, né? Lília e Isa, tem pessoas que falam assim, mas por que então Deus permitiu com que você passasse tudo isso? Gente, a minha especialização terapêutica hoje é tratar traumas, abusos, sabe? Transtornos que muitas vezes esses traumas e esses abusos causam nas mulheres, sabe? Relacionamentos narcisistas, tóxicos. Então, hoje... Amizades tóxicas, famílias. Total. Tem pessoas que têm relacionamento com mães narcisistas. E é muito complicado isso. Então, quando eu cheguei para falar com a minha mãe, eu era já uma adolescente e eu não cheguei de forma amena. Eu cheguei com a rebeldia da adolescência. E ela, obviamente, não acreditou. Mas, na minha família de criação, eles me protegiam de um tanto, eles não sabiam o que acontecia. Mas Você não teve, digamos, coragem? Você não se sentiu à vontade para abrir para sua mãe de criação? Não me senti, mas ela sabia. Tinha algo nela que sabia, porque ela me protegia de uma certa forma. Tipo assim, esse final de semana é o final de semana da Gleice para a casa do pai dela. Não, mas nós vamos para o clube, nós vamos para o sítio, nós vamos fazer alguma coisa. Então, sempre tinha uma atividade. Sempre arrumava uma atividade. Tá de férias, vai passar as férias aonde? Não, na casa do meu irmão mais velho. Que os filhos, né, os sobrinhos eram tudo mais ou menos da mesma faixa etária, da mesma idade, 2 anos, 3 anos mais novo, né? Então, eu sempre era guardada dessa forma. Mas não que a família do meu pai biológica, eu também não tenha tido momentos maravilhosos. Tive momentos maravilhosos em família, mas eu não me sentia... como que eu posso dizer? À vontade, porque quando teve esse primeiro encontro, onde meu pai me levou de supetão, tá? Eu não vou esquecer, eu não esqueço até hoje. Eu tinha 4 anos de idade, eu tô com 49. Que a esposa dele, uma pessoa muito bacana, que depois, assim, sabe... Virou uma amigona na minha adolescência, na minha fase adulta. Mas para ela também foi muito difícil, né? Sim. Você descobrir que você foi traída, que você, né, tem toda uma outra história por trás. Sim. E que não teve uma preparação para
né? Simplesmente me colocaram ali. E eu lembro que no dia que eu fui apresentada para eles, tinha uma festa à noite. E eu fui para essa festa. Por isso que eu falo que o cognitivo comportamental de um ser humano, ele tem que ser muito bem estruturado na infância, porque tudo o que se fala, o que se presencia para uma criança, vai definir toda a história dela de crença limitante. Sim, Entende? entendo. E eu fui durante muitas vezes chamada, quem é essa? Essa daqui é a Gleice, a bastarda do Hélio. Uhum. Foi rotulada. Foi Eu fui rotulada. rotulada e isso me marcou muito. Quando você falou para sua mãe, ela não acreditou? O que ela falou para você? Porque é muito comum, nesses casos, a mãe não acreditar ou Minha mãe não acreditou. ou saber do caso e Não, minha mãe não E acreditou. como decorreu depois? Decorreu que ela não acreditou e por aí ficou, foi se passando. Minha mãe sempre muito trabalhadora, muito batalhadora, né? você se sentia de alguma forma suja pelo aquele toque? Fala assim, eu fui tocada. Eu não me senti suja, mas hoje, trazendo para hoje, nesse momento, essa memória, eu me sentia indigna de carinho e respeito. E daí é que abriu uma outra porta para relacionamentos abusivos e traumáticos. Entende? Entendo. Que aonde não se tem a proteção, porque a menina tem o quê? A proteção paterna, é o pai. É o pai que está ali. E meu pai de criação, ele era muito protetor. Muito. Mas ele era uma pessoa muito firme também. Sabe? Muito digno, muito íntegro, muito... Então ele olhava... Sabe aquele pai assim que... quando eu fiquei grávida, que ele falou assim... eu não quero nem ver ela, eu não quero conversar com ela. Aquilo magoou profundamente, mas ao mesmo tempo falava assim, ela tá com vontade de comer alguma coisa? Hein, Adelaide, compra lá para ela, como é que tá o neném? Entende? Uhum. Então era isso. Mas eu sabia, eu sempre fui muito espertinha, vamos dizer assim. Então eu sempre soube ir e vir e detectar. E qual foi Os o seu ambientes. processo até você chegar a Cristo? Quem te apresentou o Evangelho? Você falou que teve o primeiro contato Sim. naqueles trabalhos sociais, e aí teve o segundo. E aí, qual foi o segundo? Então, o segundo contato, assim, eu sempre tive um pé lá e outro pé fora, né? Hoje, claro, muito nítido o porquê disso, mas eu sempre ia, me chamavam para cultos, uma vizinha, vai ter um culto na casa de fulano, vamos, porque tinha cultos em garagens Uhum. naquela época, eu ia, eu achava lindo, sabe, tinha um pastor Rubens, não sei nem se é vivo hoje, eu via ele falando em línguas, eu falava, meu Deus, que coisa linda, ai Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas foi aberta uma porta muito difícil com 10, 11 anos de idade, aonde eu conheci o álcool. Como foi o seu primeiro contato com o álcool? Então, sabe casas de amiguinhas? Ah, sim. Os irmãos mais velhos, bailinha de garagem, essas coisas, porque nesse inteirinho, a minha mãe Adelaide, como eu chamo ela até hoje, minha mãe Adelaide vendeu a casa dela e ela foi morar num outro bairro. E a preocupação dela era demais, porque a Gleice pré-adolescente, quem vai tomar conta? Vai ficar com quem? Cheguei um tempo a ficar com a minha tia, irmã dela, mas depois eu comecei a ficar em casa sozinha. Vai ficando independente. Vai ficando independente, né? Sempre, desde pequena, tudo que eu sei hoje, até em culinária, foi essa minha família adotiva que me ensinou. Sim. Né? E então eu fazia a minha própria comida, eu cuidava da casa, aquelas coisas todas. E aí eu ia para os bailinhos de final de semana, tudo. E quando essa dona Adelaide mudou para um determinado apartamento, eu ia e eu tive uma amiguinha, eu ia passar as férias lá, porque ela sentia muita falta de mim. A falta era tanta que depois ela vendeu o apartamento, ela voltou para o mesmo bairro, Nossa, comprou um terreno, fez outra casa e falou, não, eu tenho que ficar aqui. Pra ficar bem... E aí eu voltei a ficar perto dela. Mas eu não sei se foi essa a razão, tá?
Até na lucidez dela, ela falava que sim, mas ao certo eu não sei se foi. Mas o importante é que isso aconteceu. Mas quando ela morava nesse apartamento, tinha uma vizinha que chamava Dona Antônia e ela tinha uma neta chamada Fabiola. E sabe uma bebida antiga, chamada Saint-Rémy, da década de 80? E tinha lá, e ela falava assim, não, um golinho não faz mal, põe um pouquinho de água. Então é o que eu falo, gente, é muito importante, porque tem muitos pais que chegam nos filhos, é só a espuminha da cerveja. Nós vamos entrar um pouco nisso também. Sim. Nós vamos entrar um pouquinho nisso também, porque, para honra e glória do Senhor, eu tenho autoridade para falar em dependência química. Porque eu fui uma dependente Aí você química. teve esse primeiro contato e aquilo despertou uma A vontade, uma e aí, fuga. Ia, tomava, se sentia legal, se sentia bem, não entendia muito bem. E aí começou. E era também uma forma de fugir da sua realidade, né? Isso. Daquilo que, né? E aí começaram a vir os bailinhos. Então eu ia pro bailinho. Com 14 anos eu tive meu primeiro coma alcoólico. Foi quando você perdeu o controle, né? Perdi o controle totalmente, não tinha controle nenhum sobre o álcool. E aí você foi parar no hospital. Fui parar no hospital, no hospital que minha mãe trabalhava, todo mundo cuidando de mim, aquela coisa, né? E aí a minha família adotiva, óbvio, tipo, aonde está o erro? Aonde nós erramos? Sim. Sendo que Porque eles semearam sobre a sua vida. semearam muito, gente. Muito, 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 muito. E do álcool para uma outra porta ainda, né? Como que foi esse Então, intervalo? e aí eu com família do meu pai biológica, todos eles sempre usaram muito cannabis. Muito, muito. E era uma coisa, família de músicos, não que eu esteja falando nesse interim. Naquele contexto Né? era Mas normal. naquele contexto, né? Aquela coisa era normal, né? E meu pai nunca... então, eu vivia nesse meio, né? Via, fazia... não, tá fazendo aqui dentro de casa, não tem problema, tá sob minha supervisão, tô vendo, né? E meus irmãos sempre muito... assim, tudo muito respeitoso, assim, respeitoso, entre aspas, no interim de fumar, vamos fumar, mas não vamos sentar aqui na mesa e fumar na frente de todo mundo, vamos lá pro canto, fazer o que a gente tem que fazer, e depois a gente volta para socializar em família. Sim. E eu, com 16 anos, aí eu sofri um abuso, porque um dos meus irmãos falecidos, isso pode gerar até um impacto muito grande, mas tem pessoas da família biológica que sabem disso. Inclusive a minha irmã, que eu não tenho contato, que ela também sofreu esse tipo de abuso, né? Não dos meus irmãos, do meu pai também. E eu tive um abuso do meu irmão. Eu comecei a fumar junto com ele. Seu irmão biológico. 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 Que não me via como irmã. Sim. Ele não me via como minha irmã. Nossa. Ele não me via. Você tinha quantos anos? 16 E ele? aproximadamente. Mais de 20. Entendeu? Mais de 20. E para mim era tudo muito complicado, porque, gente, Não era uma... Acho que na sua cabeça não tinha uma organização do que é família. não tinha. E aí, quando você via a família da Adelaide, por exemplo, tava de um jeito e você chegava na outra casa, tava completamente tudo bagunçado. Né? Então... Era muita alegria, era tudo muito bacana, sabe? Nossa, meus irmãos músicos de excelência mesmo, sabe? Cuidavam muito de mim, mas nesse período dos meus 16 anos, esse meu irmão meio que foi uma única vez, mas foi uma vez que marcou muito. E teve esse abuso, da qual eu, como que eu posso dizer? Eu consenti, mas eu estava sob efeito de cannabis. Uhum. Entende? Uhum. Então, para mim, durante muito tempo, foi conflituoso, porque eu falei, para lá, eu fiz porque eu quis, e depois de muita terapia, muita coisa que eu fui entender que eu não fiz porque eu quis.
Eu fui porque eu estava Sobre a influência, né? sobre a influência de álcool e de cannabis, Uhum. os dois. E depois do cannabis, o que aconteceu? Depois desse episódio? Então, eu 16 anos, aí com aproximadamente 17 anos para 18 na escola, né? Aquela galera, né? Do fundão, aquela coisa toda. Eu conheci uma galerinha do mal aí e tinha uma galerinha que conhecia esse meu irmão. E meu irmão era um cara assim, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele era incrível. Esse meu irmão falecido, ele era incrível. Eu falo com um sorriso no rosto, porque realmente ele era um cara incrível. Ele morreu, aceitou Jesus, se converteu, sabe? A história dele também foi muito bacana. E ele era, gente, ele era muito engraçado, muito inteligente, um músico de excelência. E as pessoas conheciam ele era muito conhecido mesmo. E aí veio aquele cutucão no orgulho. Sabe quando afronta aquele, mas você não faz isso? Como que não faz? Você é irmã de fulano. E aí mexeu aonde? No meu ego. Como que você aceita? Então vocês imaginam uma criança, uma adolescente com raiz de rejeição, querendo ser aceita numa sociedade que ainda não entendia muito bem o que era o quê, porque a única base que eu tinha familiar era a adotiva, Uhum. certo? Certo. E tudo começou a ficar conflituoso, e aí é onde eu conheci a cocaína. E aí casei com ela, desde o primeiro dia. E quanto tempo? Ai, eu fiquei escrava dela durante muitos anos. Durante muitos anos eu fiquei escrava dela. E depois eu vi que o negócio tinha saído do controle, eu fui pedir ajuda, né? Eu fui pedir ajuda. E aí foi até um dos meus irmãos adotivos que eu falei que eu precisava de ajuda. E aí foram conversar com a minha mãe e tal. Minha mãe tomou aquele choque de realidade interna, não interna. Ai, tira ela um pouco daqui, porque é as amizades. Eu fui passar um tempo na praia, porque a minha irmã biológica tinha um apartamento na praia. Aí fui ficar um tempo na praia, mas na praia também não resolveu, só migrou, né? Eu só voltei pro cannabis, né? Só migrou. E aí foi uma coisa assim muito bagunçada. Teve algum episódio que você percebeu no uso da cocaína? Perdi o controle e agora eu tô... Sim. Tava um abismo. Sim, um dia dentro do meu quarto, eu sozinha, usando sem ter vontade, de joelhos. Ai, desculpa. Tá, vamos colocar de novo. De joelhos, pedindo ao Senhor que me tirasse daquela vida. Só que eu tinha me afastado de Jesus e eu tinha ido para o espiritismo de cabeça. De cabeça. Entendeu? Eu tinha ido pro espiritismo. Foi uma porta que eu abri, que eu fui escrava durante muito tempo. Hoje eu sou soldado de Jesus. Hoje eu entro com o pé na porta do inferno. Mas eu também fui soldado de Satanás durante muitos anos da minha vida. E você chegou aí para a clínica com essa... Não fui. Busquei grupos de ajuda. Um grupo de ajuda de 12 passos. Eu me ingressei em 1996. E aí eu conheci um rapaz e engravidei do meu primogênito de 21 anos. Com 21 anos eu tive o meu primogênito. E durante a gestação? Você conseguiu ficar assim? Não, durante a gestação tranquilo. Eu até fumava cigarro. E durante a gestação eu peguei nojo, falei, não quero, não vou fumar mais, não vou fazer mais nada. E eu já estava um tempo nessa Irmandade de 12 Passos, né? Eu já estava 1 ano limpa. Ah, tá. Sendo bem amparada por pessoas, né? Por madrinhas, padrinhos, né? Que é muito comum nessas irmandades, nesses grupos de apoio de 12 passos, né? Então eu saí de uma realidade do uso e fui para uma outra realidade onde eu era cercada de pessoas que estavam lutando
contra uma doença que é progressiva, incurável e fatal, da qual hoje é pela OMS tratada pelo CID-10-F19. Mas até então você não tinha mais nenhum contato com Jesus, com a igreja? Não. Aí Jesus ficou totalmente de fora e aí eu fui bater tambor. Aí, mas você seguiu a Umbanda, o Candomblé ou só linha kardecista? Olha, gente. Ou você ia lá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Olha, tá eu vou tudo falar bem. uma coisa. Eu percorri Umbanda, Candomblé, kardecismo, budismo, um pouco sobre a Rosa Cruz, que é a maçonaria inversa feminina. Tudo isso. Você foi buscando Eu fui buscando ajuda, refúgio. você queria Sabe, eu queria um alívio, um socorro, um né? socorro. Era uma alma totalmente atribulada, procurando algum socorro, procurando alguma ajuda. E Jesus sempre esteve ali, mas ele permitiu com que eu passasse por tudo isso. Livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. E na nós temos a escolha. maternidade, a sua história, ela reverberou sobre o seu filho? Então, gente, é muito complicado isso, porque existe o adicto, né? Para quem não conhece, adicção é você se tornar escravo de algo, né? Escravidão de algo. Então, você pode ser adicta de drogas, de sexo, de álcool, de jogo, de pornografia, de várias coisas. E existe a adicção secundária e a primária. Tem aquela adicção que é multifatorial de comportamentos, porque você está num ambiente onde você tem o convívio daquilo e você acaba entrando, e tem a patológica, que vem de adicção. O pai do meu filho era um adicto, hoje se tornando psicólogo, hoje também com uma bagagem muito grande de dependência química. Ele também é terapeuta especializado em dependência química, né? Trabalhou em clínicas renomadas também. Meu filho, só que o meu filho também teve problema com álcool? teve problema com cannabis. Com cannabis. Meu filho experimentou vários tipos de drogas, mas o que escravizou ele foi o cannabis. E você contou para ele a sua história, ele era conhecedor. Soube, Sempre aconselhou. Sempre soube. O meu filho, gente, é uma parte assim muito complexa, mas eu acredito que vai servir para muita gente eu contar isso. Quando você está dentro de uma família disfuncional, não tem como, né? Principalmente de um alcoolista, de um dependente químico, é natural que, no mínimo, as 5 pessoas mais próximas sofram de alguma coisa. Então, meu filho sempre me viu alcoolizada, passando mal, desde pequenininho. Era normal. Era comum. Mas ele sabia, ele ficava preocupado, porque ele falava: mamãe, está passando mal? Não, filho, vai para lá, peraí, que eu... sabe? E eu tinha 21 anos, sabe? Eu, com 24 anos de idade, eu saía, ia para karaokê, passava a noite fora, porque eu adoro cantar. Eu levava meu filho. É meu filho, tá comigo. Sabe, não tinha aquela proteção. E a minha mãe: deixa comigo, mas ele falava: quer ir com a mamãe? Então, eu era uma mãe, gente, totalmente fora da casinha. Sabe? Totalmente fora da casinha. Então, ele foi um menino que ele foi um guerreiro. O meu filho foi um guerreiro desde pequeno. Eu me emociono porque hoje é um homem lindo, é um homem que não chega nem perto de álcool, é um homem que super inteligente, sabe, de QI aí alto também, autodidata. É um cara incrível, que também conversa de tudo, fala de tudo, e que pegou essa parte de dor dele,
Porque ele não teve uma mãe na adolescência que falasse, isso é errado. Às vezes ele já chegou em mim e ele falou assim, mãe, eu agradeço muito pela sua vida, porque você me ensinou tudo Que não é. o que eu não posso fazer. Sabe? Não faça isso! Tipo, você me ensinou tudo o que eu não deveria fazer. Meu filho é um rapaz que eu nunca fiquei preocupada, por exemplo, com mulherada. Uhum. Ai, aquele cara lindo. Mas meu filho nunca foi mulherengo. Quando ele namorou. E tá com a pessoa até hoje. O Grace, como que aconteceu seu encontro com Jesus? Como foi essa obra de libertação? Então, vamos lá. Que tem a ver com o meu filho, por isso que eu falei, aí nós vamos retornar um pouquinho. Eu já estava há algum tempo, né? Mas sempre assim no álcool, e eu sempre bebi demais, Uhum. né? Sempre bebi demais. Meus relacionamentos todos abusivos, como eu falei, todos abusivos. De quebrar casa, de me baterem, de eu ir para o hospital com o nariz quebrado através de uma cabeçada. Então foi uma sequência. É uma sequência. E aí eu conheci uma pessoa que foi meio que, como que eu posso dizer assim? Em vista de tudo o que eu tinha vivido, na minha loucura e busca, porque tem um detalhe, a codependência, a dependência emocional e essa falta de amparo, né, paternal, faz com que você fique buscando também em pessoas. Sim. E aí, lembro que uma psicóloga falou uma vez assim para mim, você não vai dar certo, ou seus relacionamentos são frustrados porque você procura o seu pai nos homens. Nossa, eu fiquei revoltada. Eu falei, essa mulher é louca. Não, gente. Eu sempre procurei o meu pai. Por isso que eram relacionamentos conturbados, destrutivos, abusivos, né? E aí eu conheci uma pessoa e eu falei, nossa, eu achei, é meu príncipe encantado. E eu fiquei muitos anos com ele, que é o pai da minha filha, né? Meu ex-marido, que é o pai da Lolo, da Lorena. E ali eu falei, meu Deus, e eu fui acolhida pela família dele. Porque a família dele, eu olhava, eu falava, gente, a família de Doriana, quero pra mim. E fui muito bem acolhida. Eu fui muito bem assistida naquele meio. Uhum. E me respeitaram, e ele também, com muito respeito, muita atenção. Só que nós éramos dois maluquinhos, né? Ele mais novo que eu, dois maluquinhos que se gostavam muito, tentando se acertar. E nós ficamos muito tempo juntos. E aí eu falei, não, gente, alguma coisa precisa ser feito. E aí a minha ex-sogra, a mãe dele, me apresentou o Bola de Neve. Me levou no Bola de Neve. E eu entrei naquela igreja. E olha só, eu era do batuque, tava no batuque, tá? Aí você encontrou batucada. Tava lá, batendo tambor, Bola de Neve. acendendo velhinha, porque eu não tenho vergonha de falar pra ninguém. Eu era o tipo de pessoa que eu ia com despacho pra porta de cemitério. Não consigo fazer, dá que eu vou e levo. Não consigo fazer isso. Eu era esse tipo de pessoa. Eu fui levantada e treinada a ser mãe pequena de terreiro, abaixo da mãe de santo do terreiro. Então, não era, sabe, assim, eu era soldadinha de Satanás, mas não era de patente rasa, sabe? Era uma coisa, assim, pesada. E aí, ela me apresentou o Bola de Neve, eu fui no Bola de Neve, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, gente, que igreja maravilhosa. E o pai da minha filha ia. Só que aconteceram algumas coisas e aí, porque eles não eram fixos do Bola de Neve, Sim. né? Eles eram simpatizantes. Sim. Simpatizantes, iam. A minha sogra sempre estava ouvindo os cultos do Aperrina, né? Pela televisão, aquela coisa toda. Mas nunca foi de
Mas sempre que ia, vamos no bolo? Eu falava, vamos. E com o pé na macumba. Entende? O corpo completamente na macumba, né? Isso. Pé não. Então, e era aquela coisa assim, como a palavra de Deus diz, né? O muro jaz do maligno. E eu não decidia o lado, eu ficava em cima do muro. E quando você Fonte no Jornal do Azar. Isso. E quando você está em cima do muro, o que que acontece? Você toma pedrada. Satanás te bombardeia. E aí, o meu filho, com esse problema de drogas, essa coisa toda também, e, sabe, virou uma coisa, um negócio assim, meio que de uso familiar, em casa, todo mundo, e tá tudo certo, tudo muito confuso, complexo, e eu tinha uma prima que tinha se batizado numa igreja batista, e essa minha prima começou a investir em mim. Não, vamos que eu te levo para a igreja, vamos que eu te levo para a igreja, vamos que eu te levo para a igreja. E eu comecei a ir, todo domingo. Só que teve um domingo, minhas amadas. Alguma de vocês já teve experiência de sentir um soco do Espírito Santo? Não, um soco não. Não, Um impacto. um soco. Eu falo soco porque o impacto foi de um soco no meu peito. Eu estava num culto no domingo e o pastor estava falando sobre batismo. Na Igreja Batista. Na Igreja, Na Igreja Batista. Que foi aonde eu me batizei. E aí ele estava falando sobre o batismo que ia acontecer e tal. E na hora que ele falou, eu senti. Mas foi assim, ó. Foi uma coisa tão forte, tão impactante, A espada de dois gumes. porque eu senti falando assim, é agora. Como foi o processo da libertação? Eu quero você agora. Esse processo da libertação veio bem depois, amada. Bem depois. Porque o processo da libertação, cura, você... Foi bem depois, amada. Foi rápido? Foi. Mas foi bem depois. E aí eu senti do Espírito Santo e eu falei, vou lá dar meu nome. E fui. Meu nome, fiz o cursinho de batismo. Em um mês eu estava descendo as águas. E como que foi pra você sair do terreiro? Do nada você deu lá o nome? Você... Vou me batizar, cheguei na Mãe de Santo. Porque eu participei de 3, 4 terreiros. O que mais acontecia comigo era eu sair pulando de terreiro em terreiro. Só que nesse que eu estava quase sendo levantada, mãe pequena, eu simplesmente saí por quê? Porque eu não obedeci algo que foi falado ali para mim fazer, e eu sofri um acidente de moto, da qual eu perdi quase todos os meus dentes. Eu quase morri num acidente de moto, por uma desobediência a um demônio. E depois ele ainda tirou sarro da minha cara e falou, da próxima vez eu levo teu filho. Eu falei, E eu sempre fui muito assim, abusada, sabe? Sempre fui muito abusada. E eu lembro que numa dessas gírias, que é o nome que se dá dentro dos terreiros, de esquerda que tinha, um dos demônios falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? E eu falava, mas por que você está falando isso? Você não serve para estar aqui não, não vem nem me servir, não vem nem falar comigo. E eu não entendia o porquê. Eu senti que aquilo era até uma afronta, gente. Olha que ignorância. Achar que, nossa, nem o demônio me quer. Entende? Mas por quê? Porque eu era preciosa para Cristo, eu só não sabia disso. E aí dentro, por conta de coisas que aconteceram nesse terreno, nesse terreiro, pessoas que se suicidaram, botaram fogo no corpo. Existia espiritualmente falando, uma possessão mental mesmo, que fazia com que pessoas faziam... Gente, onde já se viu tirar a própria vida? Aí você deu o seu nome na Igreja Batista. Aí o que acontece? Eu falei, não, cheguei nesse primeiro centro, eu fiz assim, ó. Beijo, tchau, fui. Mas por quê? Eu falei, pode ficar tudo aí. Minhas guias, minhas imagens, tudo, porque tinha roupas, tinha tudo. Eu tinha tudo. Pode ficar aí. Vou jogar no cemitério. Pode jogar. Eu fui abusada, falei, pode jogar. Só que depois eu fui para um outro centro também. Eu fui para um outro terreiro.
E aí eu falei, não, esse terreiro é mais leve, né? O pessoal não faz tanta coisa quanto o outro fazia, porque o outro era pesado. Era Mas coisa... estava tinha se batizado na Batista? Não, não, Aí não, foi- isso antes. Isso antes. É, só para chegar na Batista. Tá. E depois que aconteceu tudo isso, porque ela perguntou como que eu me desvinculei de tudo isso. E eu não tive medo, eu simplesmente larguei. Falei, não quero mais. Virei as costas, comecei a ir para a igreja, fui para a igreja, decidi dar meu nome, me batizei, e aí começou o meu processo. E quando você sentiu que o processo da libertação, quando falou, agora eu preciso transformar Deixando as práticas as de lado. práticas de lado. Quando... Então, eu fui para Jesus assim, vinde como estás. Eu fui fumando cigarro, eu fui bebendo ainda, socialmente, mas aquele socialmente que começava num copo, terminava em 3 garrafas, né? Eu fui para a igreja dessa forma, mas eu não desistia. Sabe aquele negócio, eu tô no pecado, eu não vou. Não, vai como tá, porque Deus transforma. Jesus transforma, eu sou prova viva disso. E eu fui, e eu fui, e eu fui. E aí eu comecei a buscar ajuda, porque eu falei, gente, espera lá, eu tenho tudo isso, meu filho precisou ser internado. Meu filho precisou ser internado. Por conta do uso do cannabis. cannabis. Ele começou a ser internado, nós ficamos até com uma certa preocupação para ver se não estava virando esquizofrenia. Aliás, virando não, porque esquizofrenia, todos nós temos um pouco de esquizofrenia. Porém, a célula, né, aquele neurônio que dispara a esquizofrenia, ela pode ser ativada com o uso de cannabis. E como o meu filho fazia muito uso, você olhava e falava, ih, tá acontecendo alguma coisa aí, tá meio fora da casinha. Mas nunca agrediu ninguém, nunca, sabe? E aí uma vez nós discutimos, ele me agrediu dentro de casa, quebrou algumas coisas dentro de casa, acabou me agredindo, e aí veio a necessidade de uma intervenção, de ele ser internado, e nós internamos ele, o pai dele, que tinha muito conhecimento, trabalhava e internou ele, e aí começou o processo dele de libertação e o meu, porque pera lá, meu filho está internado, certo? Está se recuperando. E já estava totalmente... Meu filho saiu de casa rendido, porque ele sabia, pai terapeuta, pai também já tinha passado, a mãe já tinha passado por certas situações. Quando foram para fazer a intervenção para ele ser internado, ele falou, gente, me rendo, eu vou, tá tudo certo. Quero discutir com ninguém, vamos aí. Ele entrou dentro da ambulância e foi. Então, assim, o processo que ele passou de dor e de libertação de tudo, mais uma vez ele passou sozinha. Ele não teve uma mãe, porque essa mãe também estava passando por um processo. Para visitá-lo na clínica, precisava fazer como se fosse um treinamento, né? Precisava ter ali, porque não é tudo que se pode falar, né? Da rua. Tinha uma orientação ali. Tinha uma orientação para não aguçar determinados ou disparar certos gatilhos naquela pessoa. E aí eu conheci uma amadíssima que falou assim para mim, amiga, você tá toda cacarecada, eu vou te ajudar. Uma psicóloga renomadíssima que trabalha com dependência química. E aí ela falou assim, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a entrar no processo, ela me tratando fora da clínica e tratando meu filho, um amigo dela tratando meu filho. Quando ela conheceu meu filho, ela falou, tira esse moleque daqui. Esse moleque, pelo amor de Deus, ele tem um caminho maravilhoso. Esse moleque é um terapeuta incrível. E aí meu filho foi estudar na Febract, também se formar terapeuta especializado em dependência química. E ajudou muita gente. Ô Gleice, você acha que é possível uma, digamos, libertação, né? Deixar o uso de drogas, de álcool, de cannabis, enfim, sem Jesus, só a clínica? Como que é a sua visão acerca disso? É possível, eu conheço pessoas, sim, que estão limpas há 30 anos, 20 anos, né, que é de 1996 lá atrás, né, que eu tenho um certo contato, vago, mas tenho ainda. É possível? É possível.
Mas o extraordinário não tem como não viver sem Jesus. O extraordinário não tem. Porque eu entrei, eu me batizei, eu fui, como diz a palavra de Deus, vinde como estás, o mais será revelado. Busque o reino dos céus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí começou o meu processo Então ela de começou a te libertação. ajudar terapeuticamente. Começou a me ajudar Você terapeuticamente. Na igreja. E eu na igreja. E ela falava assim para mim, você não pensa em ser terapeuta? Ela que colocou a sementinha. Eu falei, imagina, gente, mas eu sou muito doida, como que eu vou cuidar? Ela falou, mas é isso. Ela falou, é exatamente isso, Gleice. As pessoas até se Se identificam nas histórias, Não. né? Olha só, ela pegou o TCC dela, da faculdade, e falou assim para mim, e outra, você não é freudiana, tá? Você é totalmente Aaron Beck, cognitivo-comportamental. Tá aqui o meu TCC. O dia que você dominar esse meu TCC, você fala comigo. Através dela, arrumou meu primeiro emprego numa moradia assistida de reabilitação feminina. Eu comecei a trabalhar lá, pegar experiência. É muito comum quem trabalha com dependente química, eles darem a oportunidade e depois eles pagarem os cursos. Entende? Nossa. Então, aí começou o processo que é de libertação. Então, eu comecei a ser tratada. Quando eu estava sendo tratada, eu comecei a estudar e comecei a ter a oportunidade na prática de tratar outras pessoas. E aonde era essa clínica? Vocês imaginam? Em frente à igreja que eu fui batizada. E aí eu fazia a ponte. Eu pegava as meninas que eu tomava conta dessa moradia assistida e levava Levava para pra a igreja. igreja. Ô, Gleice, o que mudou de lá de trás para hoje? Hoje eu sou evangelista de um dos maiores ministérios que tem dentro do Bola de Neve, que é a Batucada Abençoada. Não sei fazer outra coisa, não ser evangelizar, amar as pessoas, interceder pelas pessoas. Sou intercessora dentro da igreja. Sou terapeuta com abordagem cristã, né? Me especializei nisso, fora as especializações de traumas, fobias. Então, hoje, dentro de toda essa minha história, Deus me colocou numa situação onde eu cuidasse de mulheres doentes, que precisam desse colo, que precisam desse acolhimento, que eu não tive quando criança, da parte biológica, mas eu tive da parte de criação, né? Da parte do coração. Então, hoje, o meu chamado é esse. O meu ministério, que Deus entregou na minha mão, que estamos em processo, é de cura e libertação. Gleice, eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, que está passando por essa situação, né, do uso do álcool, das drogas. Se eu deixasse uma palavra de esperança para essas pessoas. É aquele versículo que está martelando e que eu falei várias vezes aqui. Vinde como estás. Porque assim, a palavra de Deus e o Senhor vem falando muito no meu coração durante esses dias, a disponibilidade. Nós temos que estar disponíveis para que o Senhor venha, através de nós, fazer a mudança para que nós possamos, através da nossa vida, da nossa experiência, mudar a vida daqueles que também necessitam, né? Como um dia eu necessitei, várias pessoas me ajudaram porque o Senhor coloca na nossa vida pessoas, lugares. Então, assim, esteja disponível. Disponibilidade, muitas vezes, nós não estamos por causa do dia a dia, nós nos tornamos cansados, mas o Senhor, Ele é na nossa fraqueza que Ele nos fortalece. Amém. Isso é bíblico, né? Então, é assim, estaremos disponíveis, né? Que nós possamos estar disponíveis para o que o Senhor tem para nós. E o resto, Ele faz. Eu fui ainda bebendo, eu ainda fui fumando, o Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor mudou a minha forma de falar, a minha forma de pensar, e hoje eu posso ser um testemunho vivo para várias pessoas. E posso ajudar várias pessoas com a autoridade por ter passado Sim. e superado certas situações para a honra e glória do Senhor. Porque tudo para Ele
É tudo por Ele Amém. e da forma que Ele quer. Amém. Muito obrigada, Gleice. Você é uma pessoa maravilhosa. Nós estamos aí caminhando por um tempo juntas e Sim. vários testemunhos e a gente ficaria mais aqui de 1 hora, tá? Muito obrigada mesmo. Desde já eu gostaria de agradecer a Sustenido Entretenimento, que abriu esse espaço maravilhoso para darmos início a esse projeto maravilhoso Relatos e Raízes. E também a Dorcas Semijoias. Você é mulher cristã que gosta de uma semijoia assim, ó, como essa, não perca a oportunidade. Entre no site, entre no Instagram, Dorcas Semijoias.